Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de arte. Hoje vamos falar sobre o que a arte comunica. Você já percebeu como as obras de arte podem nos dizer muito sobre uma cultura ou uma sociedade? Sabemos que os assuntos tratados em uma obra de arte são chamados temas. Agora nós vamos conhecer sobre os conteúdos. O conteúdo não diz respeito apenas ao que identificamos ao olhar para a obra, mas também ao que ela consegue despertar em nós, como as sensações, os sentimentos e as reflexões que ela nos propõe. Por isso, nem sempre é possível identificar o conteúdo no momento em que observamos um trabalho artístico pela primeira vez. Às vezes é necessário conhecer um pouco sobre o autor e o contexto em que o trabalho foi produzido. Como o Abapuru, de Tarsila do Amaral, é possível identificar traços característicos da artista, como a escolha de cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Na pintura, vemos um homem com grandes pés e mãos, e ainda o sol e um cacto. Estes elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito, sendo então uma possível crítica à sociedade daquela época. O homem em Abapuru, representado, transmite uma certa melancolia, pois o posicionamento da cabeça e expressão demonstram alguma tristeza ou depressão. Além disso, o pé grande também pode revelar uma forte conexão do ser humano com a terra. Quanto às cores usadas em Abapuru, parece haver uma clara alusão à cultura brasileira, pois há destaque para o verde, o amarelo e o azul, cores predominantes da bandeira do Brasil. O cacto faz uma referência à vegetação de regiões secas, como é o caso da nordestina, e o sol simboliza a dura rotina do trabalhador rural. Além do conteúdo das pinturas, também existe o cartaz, que é uma forma de criação artística bem popular atualmente. Ela pode ter muitos objetivos, como vender um produto ou difundir uma ideia. Sua popularidade se deve à sua linguagem e ao fato de ser facilmente reproduzido, já que pode ser feito por técnicas simples, como serigrafia ou xilogravura. Só a partir do ano de 1440, com a invenção da imprensa, surgem as condições necessárias para começar a produzir cartazes de um modo mais parecido ao que conhecemos hoje em dia no papel. O primeiro cartaz é datado de 1477 e é assinado por William Carston, o primeiro impressor da Inglaterra. Se trata de um cartaz publicitário que enumera os benefícios das águas termais. Depois, em 1482, apareceu na França o primeiro cartaz ilustrado, feito por Jean Dupré. Com a chegada da Revolução Industrial e o desenvolvimento das cidades, aparecem novas necessidades comunicativas e o cartaz ganha uma importância renovada. Vira, a partir de então, a forma mais eficaz e econômica de chegar a uma sociedade que estava cada vez mais exigente. A serigrafia é a técnica de impressão que utiliza tinta e uma tela para gravar a imagem no suporte. Já a xilogravura é a técnica que utiliza madeira como matriz e carimbo para a tinta. O cartaz mistura imagem,
e texto, e não precisa de muitos elementos para comunicar sua mensagem. Em geral, ele apresenta cores fortes e frases curtas e chamativas para chamar a atenção do observador. Um artista que se tornou muito famoso por causa de seus cartazes foi Toulouse-Lautrec, que assinou centenas de cartazes de divulgação de espetáculos, produzidos através da técnica de litografia. Foi nas mãos de Toulouse-Lautrec, através do toque impressionista, que a arte publicitária alcançou popularidade. A litografia é um processo de reprodução que consiste em imprimir sobre o papel, por meio de prensa, um escrito ou desenho, executando com tinta sobre uma superfície calcária. A litografia colorida tornou-se possível nessa época, possibilitando aos artistas trabalhar diretamente na pedra, sem as restrições da impressão tipográfica. Este avanço tecnológico foi responsável pelo florescimento e difusão dos cartazes impressos. Por ser acessível ao público e de fácil reprodução, o cartaz também se tornou uma ferramenta muito utilizada na propaganda política, como o cartaz que vocês estão vendo. Ele foi feito para recrutar soldados norte-americanos para a Primeira Guerra Mundial. Nele, o personagem Tio Sam, um dos símbolos nacionais dos Estados Unidos, aparece apontando para quem o olha e ganha força com os dizeres: "Eu quero você para as Forças Armadas dos Estados Unidos." Terminada a guerra, começa a ressurgir a vida artística e começa um movimento de renovação no design gráfico. Na Alemanha, a escola Bauhaus experimenta com cartazes nos quais a tipografia é a protagonista e se busca a legibilidade antes de mais nada. A Art Deco se destaca pelo uso de formas geométricas e elegantes que combinam com tipografias diretas. Um de seus maiores expoentes é Cassandre, que soube representar no mundo do cartaz as tendências artísticas da época, como o cubismo, futurismo ou o surrealismo. Ao mesmo tempo, na União Soviética, o construtivismo ganhava o protagonismo com o uso de fotografias misturadas com elementos gráficos, de corte geométrico e fortes ângulos. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e como na Primeira Guerra Mundial, o cartaz também ficou a serviço da propaganda bélica. Nessa época, datam alguns trabalhos que, embora não fossem tão populares naquela época, hoje em dia são conhecidos por praticamente todo mundo e se tornaram um símbolo da cultura popular. O We Can Do It, de J. Howard Miller, e o Keep Calm and Carry On, criado pelo governo britânico em 1939, com o objetivo de elevar a moral dos cidadãos do país sob a ameaça de uma invasão iminente. É nesse momento também que a litografia começa a passar para o segundo plano e a impressão de cartazes em offset ganha muito mais importância. Além da comunicação feitas pelas pinturas e cartazes, há também a comunicação feita através do stencil, que é uma técnica comum de arte de rua. Sua matriz é de fácil confecção, e isso garante melhor legibilidade das formas características. Este tipo de manifestação artística interage com o espaço urbano e pode receber intervenções de qualquer pessoa. Portanto, é considerada uma arte urbana. Como, por exemplo, essa obra que vocês estão vendo, que foi criada pelo artista britânico Banksy. Ele retrata 3 espiões usando aparelhos para ouvir conversas em uma cabine de telefone. Essa arte foi pintada em um muro de Londres, na Inglaterra, e é de uma crítica à espionagem praticada pelo governo desse país, a qual acaba atingindo cidadãos comuns. Ela causou tanta polêmica que foi apagada dias depois. Como vocês podem ver,
A posição dos espiões e os elementos que seguram, microfone, câmeras e gravador, se integram com a cabine telefônica na calçada, demonstrando a interação entre a obra e o espectador. Nessa obra há também uma interação entre o mundo bidimensional e o tridimensional. O espaço urbano, as ruas, oferecem diferentes superfícies, das mais variadas texturas, que também servem de base para a produção artística. Na arte, essa base é conhecida como suporte. A escolha do suporte é muito importante, pois ele fará parte da obra. Por exemplo, na arte de rua, além de cartazes, stencil e grafites, podem ser usados adesivos. Esses papéis autocolantes permitem que as imagens sejam fixadas em diferentes locais, por terem geralmente um formato menor. Os adesivos precisam de representações claras e objetivas para comunicar sua mensagem. Então, a escolha de um tipo de suporte pode interferir, sugerir ou contribuir para a representação de sua ideia. Nas artes visuais, podem ser usados papéis, telas, materiais reciclados, materiais naturais, tecidos, objetos e até o próprio corpo. Aliás, o corpo também é suporte para o teatro e a dança. Por meio dele são desenvolvidos gestos e movimentos, embora não seja o único suporte possível nessas manifestações. Até na música, o corpo é utilizado como suporte para essa linguagem, assim como a voz, o som, o ruído e o silêncio. A arte urbana é uma forma democrática de produção e acesso cultural, em que as ações ocorrem pela ocupação de espaços públicos e, por conta disso, dialogam diretamente com as pessoas que habitam e circulam nas cidades. No fim da ditadura militar, após anos de silêncio e repressão impostos pelo governo, diversos coletivos de arte independentes voltaram a ocupar as ruas das cidades. Os coletivos realizaram uma série de ações durante as décadas de 1970 e 1980, que consistiam na introdução de elementos ou gestos estranhos em situações cotidianas, com o objetivo de alterar a ordem habitual da vida em comunicação direta com o público. Além disso, eles se opunham ao dogmatismo e ao idealismo político, e as suas ações nas ruas tinham um viés lúdico ou até irracionalista. Nos coletivos de arte, a organização é independente, ou seja, suas ações não dependem de instituições como museus ou galerias, e não tem quantidade fixa de integrantes ou artistas. Esses coletivos promovem projetos que podem mobilizar muitas pessoas para reivindicar direitos e intervir no espaço urbano. As questões políticas do cotidiano, da vida urbana, inclusive a revitalização dos espaços abandonados, ou pelo menos chamar a atenção para eles, são o centro das discussões por onde esses artistas passam. Com a chegada das novas tecnologias, surgem novos suportes e novas maneiras de consumir informação. O formato cartaz não é mais indispensável, pois existem várias formas de chegar à informação de maneira digital. Não obstante, o formato segue vivo e continua sendo uma das maneiras preferidas de se comunicar. Portanto, quando analisamos uma obra de arte, é muito importante procurar entender qual é o conteúdo dessa obra, o que o artista quis comunicar com essa pintura, com esse cartaz, com esse adesivo, com esse stencil. Então, é muito importante saber qual era a época, o que estava acontecendo na época, como que era a sociedade, os costumes da época, para conseguir compreender o que aquela obra significa. Além disso, a arte não precisa ser só uma pintura na tela, pode ser um desenho, pode ser um grafite, pode ter várias linguagens, vários suportes, o que deixa tudo mais mágico.
Agora vamos para as atividades. Agora vocês irão fazer as atividades das páginas 90, 91, 92, 93 e 96 do livro didático. Página 90. 1. Em sua opinião, que sentimentos foram retratados na obra acima? Que é o Grito, de Edvard Munch. 2. Que sentimentos, sensações e ideias a obra desperta em você? Página 91. Sobre o cartaz de propaganda do governo dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, em sua opinião, por que o autor do cartaz optou por fazê-lo dessa forma? Qual mensagem ele quis transmitir? Quais possíveis sensações o cartaz poderia causar em seus observadores? Página 92. O cartaz a seguir tem a intenção de divulgar o telégrafo, um aparelho inventado por Samuel Morse em 1830. O telégrafo chegou ao Brasil em 1857 e revolucionou a comunicação, pois seu sistema permitia transmitir mensagens à distância, quase instantaneamente, por impulsos elétricos. Observe a imagem e complete com as letras na próxima página, conforme a descrição dos elementos. Então, ali a gente tem o cartaz, aí temos a letra A, B, C e D. Aí vocês vão relacionar essas letras com a descrição que está na página 93. O raio simboliza a eletricidade e a rapidez desse meio de comunicação. A presença de postes também indica e reforça a passagem da corrente elétrica. Elementos bélicos como o brasão e a espada dialogam com o contexto militarista da época em que o anúncio foi veiculado. O anúncio de caráter nacional reforça sua identidade ao usar as mesmas cores da bandeira do Brasil. A palavra de ordem ao final acompanha de um ponto de exclamação. É uma maneira de convencimento muito utilizada pela publicidade. A atividade da página 94 e 95. Observe a obra Cabine de Espionagem de Banksy e tente explicar por que essa obra causou polêmica. Página 96. Leia o texto a seguir. Passados mais de 40 anos desde as primeiras manifestações do gênero, hoje podemos compreender que a pichação foi fruto da necessidade dos jovens de deixar sua marca na epiderme da cidade. Desde sempre, o desafio foi um só: alcançar projeção. Na regra da pichação, vence aquele que conseguir inscrever a sua tag, assinatura, o maior número de vezes onde todos possam vê-la. Quanto maior o número de assinaturas e mais alto elas estiverem, maior é o prestígio do seu autor. Pichadores se tornam vândalos quando inscrevem suas tags, geralmente sem autorização, em propriedades públicas, privadas e, em casos extremos, em prédios, espaços tombados pelo patrimônio histórico cultural. A essa altura, você deve estar se perguntando: e o grafite? Onde entra nessa história? O que difere o grafiteiro do pichador? Em linhas gerais, o grafiteiro é um ex-pichador que soube dar à tinta spray um propósito profissional. Os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da paisagem urbana. Mas não é só isso. Além de agregar valor à cidade, os grafiteiros têm se revelado parceiros estratégicos no diálogo com os indivíduos da sociedade. A. De acordo com o texto, qual é o objetivo da pichação? B. Quando os pichadores se tornam vândalos? C. Explique a seguinte frase: os grafiteiros ocupam hoje um papel de destaque no processo de revitalização da paisagem urbana. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula. Atenção, não se esqueça de mandar a foto.